Oi, me chamo Paulo Marchetti e trago mais um vídeo a respeito do rock brasileiro para comemorar em 2025, 24 de outubro de 2025, o rock brasileiro completa 70 anos e tenho feito uma série de vídeos para completar a minha playlist chamada O Rock Brasileiro e Suas Histórias. Falo isso para você que, por acaso, pode ter caído aqui aleatoriamente. Tenho feito. Comecei a fazer uns vídeos em 2020, na época da pandemia, quando o rock brasileiro fez 65 anos. Aí depois eu parei, fiz alguns, e depois não consegui fazer mais, e agora retomei só para completar essa playlist. E neste vídeo aqui eu vou falar a respeito, de uma forma geral, a respeito da década de 90, tudo que aconteceu, de uma forma geral, de 90 a 99, 2000. E lembro também que eu tenho uma playlist chamada MTV 30 anos, entre parênteses, bastidores. Deve ter lá mais ou menos uns 10 vídeos em que eu falo sobre a MTV, artistas, cenas, programas, transmissões, falo do VMB, quanto fofocas do dia, falo do ambiente de trabalho, falo muito de música lá. Então, convido você a conhecer essa playlist também. Por isso não vou me aprofundar tanto de MTV aqui, porque já tem alguma coisa lá, já tem bastante coisa ali que eu conto do nosso dia a dia lá. Fiquei na MTV de setembro de 93 até mais ou menos abril de 80, abril de 2000, se eu não me engano, foi isso aí, 6 anos e alguma coisa. Então, e esse vídeo aqui eu só quero falar de uma forma geral, não vou nem apresentar discos e tal, depois eu faço um desdobramento, tudo estou fazendo, usando o meu próprio livro, a minha própria pesquisa, para fazer uma pesquisa sobre o conteúdo dos anos 90 que eu vou gravar. Esse aqui é o primeiro disco, por que eu estou com o disco na cabeça? Esse é o primeiro vídeo sobre a década, o rock brasileiro na década de 90, e o calendário do rock brasileiro, que é o livro que eu lancei em março de 2025, tem servido de base para eu fazer esses vídeos. Se você se interessar por esse livro, que tem 1.850 datas, mais ou menos, de 1955 até 2024, tudo que aconteceu no rock brasileiro que você pode imaginar está dentro deste livro, que é único na literatura brasileira, é o único calendário musical que existe na nossa literatura. Eu fiz uma tiragem muito pequena, porque é grana minha, eu fiz tudo sozinho, e tem algumas poucas cópias ainda. É só mandar o e-mail que está na descrição do vídeo, que eu mando todos os detalhes, não só para esse livro, mas também para o Diário da Turma, a história do rock de Brasília, segunda edição. Para quem não tiver também, é só perguntar dele no mesmo e-mail que a gente conversa. Eu que recebo os e-mails e tal, e então a gente conversa. E para começar, então, a década de 90, lembro também que nessa playlist O Rock Brasileiro e Suas Histórias já tem uma série de vídeos, já fiz vídeos dos anos 80, fiz alguns vídeos que anuais, que eu falo da segunda metade da década de 80, e agora cheguei aqui, exatamente na década de 90, e, como sempre, gosto de contextualizar o nosso momento no país antes de partir para o assunto cultura pop, rock e pop. Foi a década que a gente iniciou a década com um novo presidente, primeiro eleito por voto direto desde da saída do regime militar, que foi o Fernando Collor, que foi um desastre de governo. A única coisa boa que ele fez foi a abertura econômica, mas tem nem o que falar desse governo. Aí, depois dele, teve o impeachment. Do impeachment veio Itamar Franco, que preparou o país para receber o real. Aí a gente teve dois governos do Fernando Henrique, e o real nos possibilitou a ter uma economia estável novamente, e as gravadoras contratarem, e a gente poder ir em shows internacionais. O real ajudou em todas as áreas, a estabilização da moeda, da economia, ajudou em todas as áreas do país, desde a cultura pop até a medicina, enfim, qualquer coisa. E uma coisa que revolucionou, já entrando na nossa área, no assunto aqui, que revolucionou para nós
a década foi a TV a cabo, porque foi a TV a cabo que trouxe para a gente a globalização, porque nela a gente assistia programas feitos no Japão, na Alemanha, na França, na Itália, claro que nos Estados Unidos, na Inglaterra, em vários países. E não só das emissoras públicas, a BBC, a RAI e outras, mas também de emissoras privadas. Então a gente assistiu, a gente teve, começou, a gente teve o primeiro contato com reality show, muitos documentários, muitos programas musicais. Putz, foi a mesma coisa que quando chegou a internet na nossa casa. Foi uma enxurrada de informações que a gente recebeu com a TV a cabo. E o começo da MTV, que foi um tanto irrelevante para as gravadoras e para os artistas, já vou falar nisso, para nós foi super relevante poder assistir clipe, ver o que estava acontecendo, os lançamentos e tudo, os VJs. Só que nesse começo era UHF, então a gente via meio ruim, a não ser quem tinha a antena UHF, um bom brilho na antena. E eu, por exemplo, via MTV com chuvisco. E aí a chegada da TV a cabo, a TVA, que era a TV a cabo do Grupo Abril, que tomava conta da MTV, que fazia a gestão da MTV, e a NET, que era a empresa também da Globo, e acho que tinha uma terceira empresa também de TV a cabo, elas colocaram o sinal da MTV. Então, quando você comprava o pacote, mesmo que básico, vinha já a MTV, então todo mundo começou a assistir a MTV já com uma alta qualidade. E aí mudou tudo, porque aí se tornou uma coisa ficou mais relevante. Mas eu vou chegar lá. Primeiro, eu quero lembrar o que aconteceu fora do país, na gringa, de cenas musicais que rolaram durante esses 10 anos, durante toda a década de 90. A gente teve Manchester, o rap jazz, o grunge, grunge, Britpop e o alternativo. O Manchester tinha Stone Roses, que é a principal referência dessa cena. O Oasis, por exemplo, sempre sonhou em ser o Stone Roses, mas não chegou nem na unha do dedão do pé. Tinha Rap Mondays, tinha Spiral Carpets, tinha James, tinha várias bandas, claro que todas elas ligadas a Manchester, que sempre teve uma cena relevante, também nos anos 80, né? Smiths, Joy Division, New Order, Buzzcocks, um monte de coisa, Duty Collum. Aí teve a cena Rap Jazz com o Arrested. Estou falando de artistas gerais, assim, só para a gente poder lembrar. Arrested Development, A Tribe Called Quest, De La Soul, Soul to Soul, Gangstar. Aí do Gangstar saiu o Guru. Gangstar é muito pioneiro, Digable Planets e tantas outras. Eu sei que nem todas as minhas playlists do Spotify aparecem, não sei porquê, mas eu tenho uma playlist de talvez mais de 8 horas só de rap jazz que eu amo. Aí tem o grunge, claro, Nirvana, Melvins, Mudhoney, Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains, Screaming Trees, o Britpop, Oasis, Blur, Suede, Pulp, Elástica, Supergrass e o alternativo, o Pavement, Weezer, Beck, Sonic Youth, Beast Boys, Flaming Lips, Breeders. E essas cenas, elas ou se alternavam ou uma pegava um pouco da outra. E foi assim, por exemplo, o grunge, quando o Kurt Cobain morreu, a cena praticamente também acabou, mas já tinha Blur, já tinha Oasis e tal, então o Britpop se tornou a protagonista daquele momento. E assim foi, começou com o primeiro disco do Stone Roses, por exemplo, maravilhoso. Aí uma observação, porque esse vídeo também serve para algumas observações curiosas e reflexão. E uma reflexão que já dá para fazer aqui é você ver todas essas cenas, todos esses grupos,
E tem mais um monte, né? Aqui eu só falei o básico do básico, que aconteceu lá fora, na Europa, Estados Unidos, e no Brasil não aconteceu nada. Aconteceu a cena que estourou na MTV e acabou. Estou dizendo de forma, claro que teve uma cena underground, bastante efervescente, que eu vou falar dela agora, mas que estourou, que fez clipe, que gravadoras e fez show, tal, comercial mesmo, não teve. A gente só teve uma cena que foi aquela cena MTV, Skirk com Plant Ramp, Raimundos, tal, Chico Sainz, etc. E olha a riqueza que a gente teve fora. Sabe? Então, porra, chega a ser meio vergonhoso. Uma das coisas curiosas que eu trago para esse vídeo é exatamente essa cena que estourou da MTV. Uma observação: todos esses músicos, todos esses grupos, todos já estavam na atividade nos anos 80. O Samuel Rosa, por exemplo, ele toca desde o colégio, sei lá, o comecinho de 80, da década de 80, 82, 83, ele já tocava guitarra na escola. O Raimundos começou em 87. O Marcelo D2 e o Skank, que fizeram o Planet Hemp, já estavam inseridos no, nos anos 80, Crepúsculo de Cubatão, na cena underground do Carioca, dessa década. O Chico Science também já tocava, já tinha acesso eu cheguei a conversar com ele, porque eu fiquei curioso do Afro Berdelia ter uma música, uma versão do Fellini, né? E aí uma vez eu encontrei com ele, uma não, a gente se encontrou várias vezes, esses grupos todos o tempo inteiro estavam na MTV, e uma dessas vezes eu conversei com o Chico Sainz, falei, pô, como que você conhece Fellini, como que chegou até Recife e tal? Ele falou, não, eu gostava de Smack, Voluntários da Pátria, de Mercenários e toda a cena Agentes, a cena pós-punk alternativa paulistana, ele gostava, tal. Curioso, eu achei isso bem legal. O Fred 04 também já tocava, já tinha banda punk nos anos 80. A própria Nação Zumbi, algumas pessoas já tocavam, não era Nação Zumbi, era Lamento Negro, mas mesmo antes do Lamento Negro já tinha gente que já tocava nos anos 80. O John, do Patofu, fez parte do último número e do Sexo Explícito. O último número, grupo da primeira metade dos anos 80, grupo mineiro, que gravou 2 discos. Eu acho que o John só participa do primeiro, do último número, e o Sexo Explícito, o John gravou os 2 discos, já um no final dos anos 80, o outro no início dos anos 90. O Yuka, Marcelo Yuka, já tocava, já estava também inserido na cena underground ali dos anos 80, carioca. Se eu não me engano, o Lobato, do Rapa, era ele que tocava no Robôs Efêmeros, né? Fausto Fawcett e Robôs Efêmeros também, que lançou o primeiro disco em 87. Então, toda essa cena que estourou na MTV já estava sendo formada na segunda metade dos anos 80. Aí depois eu fazendo essa lista, lembrei que o próprio Miranda e o Tom Capone, 2 produtores bastante fundamentais para essa década, eles também começaram nos anos 80. O Miranda, em Porto Alegre, ele fazia parte do Atahualpa e os Punks, entre outros projetos que ele só era um incentivador e ajudava nas composições, na produção, nos efeitos, essas coisas, mas ele estava já inserido numa cena que tinha ali o The Fala, o Replicantes, né? Uma cena bem bacana de Porto Alegre, e o Tom Capone, que começou no Peter Perfeito, nos anos 80, o primeiro disco do Peter Perfeito, de 87. E o Tom já experimentava. O Tom aprendeu muito rápido, do momento que ele falou, vou aprender a tocar guitarra, e passar a tocar guitarra, e foi muito rápido dele ter o domínio do instrumento, assim como foi muito rápido dele falar assim, você, rápido eu digo, pô, né, se dedicou tudo, dele falar assim, você é produtor, então ele se dedicou e de repente ele se tornou um grande produtor. Ele foi para o Rio depois, do Peter Perfeito, ele fez parte de um grupo que chamava Hot Niche, tocou alguns clipes do Hot Niche na MTV. Aí depois que ele partiu para a carreira mesmo de produtor, então eles também estavam inseridos nos anos 80. Então essa é uma curiosidade,
para você ver que não foi uma coisa repentina, como eu vi em um documentário, um desses grupos que cantavam em inglês falou, não, porque era difícil para a gente concorrer com esses grupos, porque o Raimundos já veio pronto para o sucesso e tal. Mas, cara, o Raimundos demorou 7 anos para gravar o primeiro disco. 7 anos. Nem Legião, nem Titãs, ninguém levou esse tempo para gravar o primeiro disco. O Raimundos levou 7 anos para alguém virar e falar assim, não, eles estavam moldados para o sucesso. Não, não estava, foi o momento, foi o contexto, tem um monte de coisa. Então, voltando, ainda falando dessa virada de década, a gente estava numa draga, tinha a inflação alta, a gente não tinha poder de compra, o dinheiro era para o básico, para o que a gente fazia no dia a dia, supermercado, as contas básicas e tal, a gasolina, enfim, o dinheiro separado para o transporte coletivo. A gente não tinha muito o que gastar de viagem, não tinha mesmo. A inflação, a gente estava, até o Collor sair, a economia do país só foi afundando. E isso dificultou muito, as gravadoras dispensaram muitos artistas que havia contratado, principalmente na segunda metade dos anos 80. Os artistas já consagrados esvaziaram a agenda. O Paralamas, por exemplo, foi trabalhar a América Latina, foi fazer lançamento no Chile, México, no Peru, Argentina, e foi trabalhar esse mercado, porque a agenda realmente era pouca, os contratantes não tinham dinheiro nem para um cachê menor, eles não tinham dinheiro, não tinham condições, por isso que veio uma onda de bandas cover, a primeira delas, talvez a referência maior, o U2 Cover, porque eram bandas que já eram um repertório que todo mundo conhecia, então chamava público, o bar rodava, cerveja, caipirinha e tal, e os contratantes pararam de dar espaço para o rock autoral, naquele momento, os grupos que estavam começando, então teve as bandas cover, por mais que elas, tem gente que é contra, tomou lugar e tal. Não, elas tiveram um papel importante nesse momento em que a gente não tinha grana nenhuma. E elas investiam, muita, o YouTube Cover, por exemplo, e outras, investiam em equipamento, em luz, maquiagem, figurino, sabe, para fazer um show perfeito, para fazer um show bacana. Escutavam, tiravam a música exatamente como era no disco, sabe, como a gente gostava de escutar, como o público gostava de escutar, seja o Dire Straits, o U2, o Police, o Duran Duran, enfim, o que acontecia na época. Então, elas tiveram a sua importância. E que foi nesse momento muito, muito ruim da nossa economia. Mas, apesar disso, esses grupos, como eu falei, esse pessoal já estava começando a tocar também no underground. E um fenômeno que aconteceu no underground desse período, 89, 90, 91, 92, principalmente, foi o surgimento de muitas bandas que cantavam em inglês e que não aconteceu nada, obviamente não ia acontecer nada. Vou citar algumas aqui: Pinups, Clint Jason, de Piracicaba, minha terra natal, Yorodelic, Yokotô, Pitbulls on Crack, Mickey Jacks, Cangurus em Tilt, Rap Call, também de Piracicaba, Wire, de Sorocaba, Low Dream, de Brasília, Mussarelas, Campinas, Second Camp do Rio, Coffin Joe, Garage Fuzz, de Santos, e tantas outras, um monte, tinha um monte. Esses grupos, eles que deixaram o underground efervescente nessa época. Aqui em São Paulo, pelo menos, era muito divertido. Todo final de semana tinha show. A gente tinha o Der Temple, tinha o Retrô, o Aeroanta e Garage. E no Rio também tinha uma casa chamada Garage. Tinha outras casas pequenas, tal, tinha um circuito underground, Urbânia, se eu não me engano, enfim, que a gente sempre se encontrava nos botecos do lado dessas casas noturnas, tal, trocava fita, trocava informações e estava sempre nos shows desses grupos, mas eu nunca vi esses grupos como algo que fosse acontecer. Para mim era diversão daquele fim de semana e ponto, porque ao contrário do Sepultura, que o Max pegou o disco que já tinha,
o split, e demos, e release e tal, e fui para Nova York com, sei lá, $300 no bolso, fazer uma reunião com a Roadrunner para realmente tentar uma carreira internacional, e, enfim, o resto é história. Esses grupos todos que eu citei, nenhum deles trabalhou fora, tirando o Wire, que foi morar perto de Londres, ali, enfim, não aconteceu nada, mas eles foram tentar ali alguma coisa. Esses grupos não, eles lançavam discos, eles até investiam em clipe, que era uma coisa muito difícil nesse início de década, porque não existia produtoras independentes, o equipamento de vídeo era caro, câmera, fita, a edição, o VT, era tudo muito complicado, tão caro e complicado quanto gravar uma fita demo em 1983, 84, que era super difícil e tinha que ter muito planejamento, gasto, e, mas esses grupos todos, eles, de alguma forma, eles seguiam adiante com seus projetos. É bom lembrar e deixar registrado aqui a importância do Penny Smith nesse momento, o Penny Smith que foi muito importante para os anos 80, também fez a Tinnitus, que foi uma grava Tinnitus, acho que começou no finalzinho dos anos 80, mas a história dela, né, faz parte dos anos da década de 90, e foi uma das primeiras coletâneas que surgiram com nomes da década de 90, foi da Tinnitus, do Penny Smith, é uma coletânea que chama né, número 1, que tinha, são 4 grupos, Off the Wall, Eurodelic, Virnalize, e o quarto eu não lembro qual é o nome, quem era, mas essa coletânea foi importante. Assim, depois vieram a Voz do Brasil, veio outras coletâneas desses grupos todos que cantavam inglês, mas que foram, me perdoe a sinceridade, mas que foram irrelevantes assim para a história do rock brasileiro, até porque eles confessavam em em entrevistas e tudo. Pô, a maioria deles são todos meus amigos em São Paulo, conheço vários deles, amigos, inclusive até hoje. Mas assim, eles assumiam que eles tinham vergonha do rock cantado em português, que eles não gostavam do rock dos anos 80, daquelas bandas, que tinha gente que até falava que nasceu no país errado, tal. E assim, eles não tiveram relevância nenhuma, não tem muito o que brigar com isso. Primeiro, porque era underground. Segundo, que era uma coisa muito. É o segmento do segmento. E cantava em inglês, sabe? É uma coisa muito difícil de se assimilar no momento que se o Paralamas, o Barão e o Legião passaram dificuldade, quem dirá, então, esses grupos todos, né, que cantavam em inglês, pelo amor de Deus. E então, passou esse momento, veio real, as gravadoras começaram a contratar, o selo Plug ainda existia, aí a Sony fez o caos, surgiu o Banguela, em parceria com a Warner. O Banguela talvez tenha sido o principal, a principal referência desses selos todos. A gente tinha vários festivais alternativos acontecendo junto à tribo, abriu para o rock e tal. E nessa coisa da MTV chegar na TV a cabo, ela passou a ganhar um pouco mais não, ela passou a ganhar bastante relevância, não só para a geração 90, que logo viu, que, diferente da geração 80, que ficou desconfiada, a geração 80 logo viu oportunidades na MTV, e aí, aos poucos, a geração 80 foi vendo a importância. Eu, por exemplo, entrei na MTV em setembro de 93, exatamente para ajudar na produção de um projeto chamado Casa da Praia, que era uma casa cenografada, era uma casa mesmo, mas dentro dela a gente cenografou para fazer programas dentro dela, e ela era praticamente dentro da praia de Camburi, no litoral norte de São Paulo, e foi proposital fazer esse projeto, porque os grupos iam para lá, todos os grupos que você pode imaginar no período, estou falando do verão, as gravações começaram em dezembro de 93 e foram até fevereiro de 94. Vários artistas passaram pela casa, que exatamente era para chamar a atenção dos artistas, das gravadoras. Olha, a gente está aqui, a MTV no começo fazia clipes, fez clipe do Paralamas, fez clipe
do Mascavo Roots, fez um monte de clipe, porque, como eu disse, perdão, não tinha muitas produtoras independentes, não tinha muita gente que poderia produzir clipe, a não ser que você juntasse uma galera ou pegasse alguém de emissoras e tal e fizesse isso. Então, a MTV começou a gravar, a fazer alguns clipes, não como jabá, nada disso, longe disso, aliás, é mais para assim, pô, vamos fazer, gente, vamos acontecer. A MTV começou na raça, como uma banda independente, sabe? A gente tinha as camisetas da MTV, a gente vestia a camiseta da MTV como se eu, sei lá, se eu fosse do Black Sabbath, vou botar uma camiseta do Black Sabbath, a gente vestia a camisa e trabalhava, e foi um esforço muito grande para a MTV também, de 90 até 93, 94, conquistar o seu espaço. Foi relação de quem estava lá no começo e de quem continuou lá, que esse período ainda underground da emissora. E aí chegou uma época que se confundiu, os anos 80 absorveu bem a MTV e também começou a fazer bons clipes, Barão Vermelho com Vem Quente e Estou Fervendo, aquela coisa deles tocando embaixo da água, que foi uma revolução, o clipe da Marisa Monte, Segue o Seco também foi uma revolução, todos aqueles clipes do Paralamas que começaram a trabalhar com mais atenção às produções dos videoclipes, então, e aí, principalmente quando veio o VMB, então isso tudo revolucionou os anos 90 e revolucionou a linguagem, o audiovisual, começou a surgir mais produtoras independentes, porque também com a importação aberta, a gente teve acesso a equipamentos, então algumas pessoas começaram a trabalhar sozinhas e depois montaram suas produtoras, foram se unindo a outro, o produtor aqui, com o diretor ali, o roteirista tal, vamos fazer uma produtora. Então, isso toda a tecnologia foi cada vez mais permitindo que isso pudesse ser feito, e foi o que aconteceu, assim como foi surgindo selos independentes, as pessoas foram dependendo cada vez menos das gravadoras para poder lançar um disco, essas coisas, isso tudo, o real, aquele miolo 94, 95, 96, tudo permitiu que tudo isso acontecesse. Tanto que chegou um momento, quando estourou esses grupos todos estouraram, aí sim que tinha o Chico Science, Nação Zumbi, Raimundos, tal, Patofu, toda essa galera, Banguelas, tá, enfim, que eu falei tudo. Teve muitos grupos, isso aí já falo como quem estava dentro da MTV, muitos grupos que cantavam em inglês começaram a fazer um repertório cantando em português. Mas assim, muito ruim, muito ruim. E eles iam na MTV, levavam a fita ou CD, porque teve uma época de transição que a gente recebia os dois, fita cassete e CD. Só que a gente via o desespero das pessoas em querer ser famosas, né? Ao invés de, pô, olha, meu som é legal, bacana. Eu, quando fiz o Ultrassom, eu criei dois programas da MTV, os dois programas de auditório, dois primeiros programas de auditório da MTV, o Quiz MTV e o Ultrassom. O Ultrassom era uma porta aberta exatamente para a nova geração, novos nomes e tudo isso. E eu falei disso em algum vídeo aí da MTV, eu recebi muita fita, muita coisa, mas assim, de 200 nomes, você pegava três que eram legais. Então era difícil, inclusive, para fazer seleção dos artistas, porque assim, com a MTV, com todos esses canais abertos, a gente tinha o VMB, a 89 FM, Brasil 2000, a revista da 89, a revista Dinamite, tinha também a mídia, as publicações do Rio de Janeiro, então tinham rádios, tinham canais. Não tinha muito espaço na TV aberta, o rock. Não na TV aberta, talvez na TV Cultura pudesse ter um ou outro programa que recebesse alguns nomes, mas mesmo com todos esses canais,
era difícil porque começou a surgir muito grupo, muito nome, muito... Tanto que veio uma segunda onda, principalmente dessa mistura, porque veio o Raimundos com rock forró, o Chico Sainz Sansão Zumbi com rock maracatu, aí o outro rock não sei o quê, aí veio o Ed, veio Jorge Cabeleira, veio Catapulta, veio Virguloides, veio uma outra geração que já não... Pô, que era mais do mesmo, sabe? Não encantou, não tinha o tempero que essa geração tinha. Então, a segunda metade dos anos 90 acabou. Essa foi a última cena do rock brasileiro, significativa, última cena mesmo, foi essa da MTV, porque depois veio nomes esporádicos, nomes que inclusive começaram tocando ali no início exatamente no início dos anos 90. Foi o caso do Charlie Brown Jr., CPM 22, teve alguns grupos desses, o próprio Incoma, da onde saiu o Pitch, tudo começou ali, sei lá, 93, 92, tudo aí, sim, 98, 99, 2000, que começaram a lançar os discos, mas assim, Los Hermanos era uma coisa esporádica, não era uma cena mais. Era uma coisa esporádica. Era o CPM aqui, o Charlie Brown Jr. ali, o Los Hermanos acolá. Era uma coisa muito dispersa, nada de cena. E depois a gente entrou nos anos 2000 sem cena nenhuma e sem obra qualquer, disco ou grupos de grande relevância. Me desculpe quem faz parte dessa geração, a partir de 2000, sei lá, 2001, mas não tem nada essa geração. Então, essa foi a geral que eu quis dar para os anos 90 com essa curiosidade de, de ver o quanto todas essas pessoas, essa cena da MTV, toda ela estava inserida já nos anos 80, e assim como eu acabei de falar, você vê quanto tempo levou, então, o Charlie Brown é de 92, se eu não me engano, o primeiro disco é de 97, ao trabalho que o grupo teve. CPM também lançou primeiro independente, depois, que nem o Skank aconteceu, né, que lançou independente, e depois a Sony pegou. O CPM também é a mesma coisa, lançou independente, e uma outra gravadora pegou, não lembro, e lançou de forma pela multinacional, tudo. E, e esse foi os anos 90, que foi foram intensos, principalmente para a gente que estava na MTV. E mais uma vez lembro que tem a playlist, eu conto os bastidores da, da MTV, que ao contrário dos VJs tem as histórias, as pessoas procuram muito sobre, quer saber da MTV, procuram muito os VJs, mas nós, dos bastidores, também temos, sim, muitas histórias, como vocês vão poder conferir, como você poderá conferir nessa playlist. Eu conto como foi, por exemplo, a entrevista com Ozzy Osbourne, que foi feita no Fúria, o programa que eu dirigia com o Gastão. Histórias que só tem, histórias do Tim Maia, coisas de bastidor, tá tudo lá. E também a playlist, o rock brasileiro e suas histórias. Tem toda a década de 80 que eu já consegui cobrir, algumas coisas da década de 70 até 50, 60. E é isso. E depois eu venho com mais vídeos baseados na minha pesquisa, o calendário do rock brasileiro. Quem quiser, lembrando, saber mais do livro e saber mais detalhes de como ter um exemplar, hoje, dia 31 de julho, que eu gravo esse vídeo, Celi Campelo lançou um compacto simples, nasceu o Paulo Ziller, olha só, o Paulo Ziller, batera do Golpe, tocou com a Rita Lee, o Lobão lançou o Sob Sol de Parador, e em 98, o Grafo Ré Filarmônica, a gente eu falei do Soul aqui, né? Lançou o segundo álbum, Chapinhas de Ouro. Tá aqui, só mandar o e-mail que está na descrição. Agradeço a companhia, espero que você tenha gostado deste conteúdo e, mais uma vez, convido a conhecer os outros vídeos. Obrigado pela paciência, um abraço e até o próximo vídeo.